se tiver um tempinho, achar que for o caso, eu gostaria de falar sobre uma das maiores trairagens da história do futebol que aconteceu, que vazou de ontem para hoje. Essa história do Vitor Pereira. Eu gostaria de falar sobre isso se tiver um tempinho. Se Iremos falar também, daqui a pouquinho. Vamos falar. Daqui a pouquinho porque, nós vamos falar. Tô impressionado. Eu já vi trairagem em futebol, mas essa é grande, essa aí. Imprensa paulista pira com Vitor Pereira do Flamengo. Eles não estão entendendo nada. Eles estão, como é que larga o Corinthians? Vamos ver o pessoal da ESPN falar aí. Não vi o que a ESPN falou, mas já vi gente da imprensa paulista revoltada. Você aí, meu querido, dá aquela força, se inscreve no canal, um botão aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve, meu parceiro. Quando você se inscreve, ajuda demais no nosso crescimento, beleza? Vamos ver aqui, galera, e aciona o sino. O futebol brasileiro não é para amadores. Troca seria uma boa para o Flamengo? Os números de Dorival, que já informou que não é mais o treinador do rubro-negro, e o Vitor Pereira pelo Corinthians, que tudo indica deve ser o novo comandante rubro-negro. Dorival fez 43 jogos, o Vitor Pereira 64. O aproveitamento do Dorival bem acima, né? 66,7% contra 51,6% do VP. 77 gols marcados, uma média de quase 1,8, enquanto o VP 75, média de 1,17. 35 gols sofridos contra 57 gols sofridos. Dorival venceu, então, o Vitor Pereira na Libertadores e também na Copa do Brasil. Bom, para esse papo, vou chamar aqui o Rafael Marques antes de trazer para o nosso estúdio para ouvir a opinião. Pessoal, nas hashtag SC Brasil, vai mandando, tá? O que vocês acham dessa negociação, da saída do Dorival, dessa negociação com o Vitor Pereira? Tem que dividir essa galera aí, hein, Mari? Entre corintianos e rubro-negros. E os de porque fora. O termômetro vai ser diferente. Então, Rafael Marques se une ao time aqui, na cabeça pensante do LED. Você tem informações, ô Rafa? Vai ser Vitor Pereira mesmo? Qual que é o teor aí da informação? Então, Mari, bom dia para você, ao Breler, ao Marra, ao Eugênio, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. O acerto realmente está muito próximo e é em questão de horas ou mesmo minutos, né? Pode acontecer ainda nesse sábado a oficialização por parte do Flamengo com o Vitor Pereira sendo o novo técnico rubro-negro. Ele está passando férias num resort no Nordeste, na Bahia, exatamente o mesmo local onde também está o vice-presidente do Flamengo, vice de futebol, Marcos Braz, com os seus familiares. E não é uma negociação que vem de ontem para hoje, nem poderia ser, porque é o tipo de transferência, o tipo de concretização que demanda um tempo muito maior, porque tem muita coisa em jogo. Essa negociação, essa conversa entre o Flamengo e o Vitor Pereira, ela vem acontecendo há 10 dias, intermediada pelos empresários Bruno Macedo e Juliano Bertolucci. E só para trazer aqui a contextualização cronológica dos fatos, há 13 dias o Corinthians oficializou que o Vitor Pereira não era mais técnico do Timão. Diante desta informação, vem a reboque o contexto familiar do técnico português, em função principalmente do estado de saúde da sua sogra. Só que as conversas entre o Flamengo e o Vitor Pereira acontecem há 10 dias, ou seja, um intervalo de tempo muito pequeno entre a oficialização da saída dele do Timão e o início do namoro entre ele e o Flamengo. Dito isso, é importante também contextualizar tempo e espaço das duas questões. A movimentação do Flamengo para ter um novo técnico e a movimentação do Flamengo em relação ao Dorival Júnior. É claro que o que disse o Marcos Braz e o que disse o Rodolfo Landim, à época, com o Flamengo sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, era algo viável. O Flamengo, de fato, pensou na manutenção do Dorival e o Dorival queria ficar no Flamengo. Mas, vocês vão se lembrar que não tem muito tempo surgiu a informação em Porto Alegre de que Dorival Júnior era o cotado para substituir ao Tite na linha sucessória da seleção brasileira para a próxima temporada após a Copa do Mundo do Catar. É público e notório que o Tite não vai seguir como técnico do Brasil. Essa informação passou a ser uma grande carta na manga de todo este processo por parte do Flamengo, já que depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, internamente o Flamengo entendeu que o Dorival Júnior não tem o estofo necessário, a capacidade suficiente para conduzir um trabalho visando a conquista do Mundial de Clubes. O Flamengo está muito focado em ser campeão mundial depois de 41 anos, 42 no caso, né? E
e tanto que vai trazer jogadores para qualificar o seu elenco, e o Mundial que nem tem data certa ainda para acontecer, mas é provável que ocorra entre o final de fevereiro e o início de março do ano que vem, é o grande sonho do Flamengo para a próxima temporada. É consenso interno no clube que o desempenho técnico do time na final contra o Atlético Paranaense da Conmebol Libertadores e também na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians não foi um desempenho técnico suficientemente confiável para que o Dorival seguisse à frente. Mas enquanto o Flamengo não tinha a possibilidade de trazer um técnico mais experiente, mais rodado, ia cozinhando a negociação com o Dorival Júnior porque era uma bola de segurança. Até surgir esta informação relacionada à CBF, que o Rodolfo Landim, que inclusive está no Catar, cenário da Copa, também teve condições de apurar com mais minúcias exatamente no país onde acontece o Mundial. Dito isso, ficou estabelecida a seguinte realidade. O Flamengo procurou o Vitor Pereira, começou a negociar com o técnico, acertou com ele algumas pendências relacionadas à questão familiar. Toda a família do Vitor Pereira virá para o Brasil. O tempo de contrato era um empecilho. O Vitor Pereira queria 2 anos, o Flamengo queria apenas 1 ano, mas pelas negociações, as últimas conversas, chegaram a um consenso de um contrato com duração de 2 temporadas e também foi dada ao Vitor Pereira a possibilidade dele trazer os seus 5 profissionais de confiança da sua comissão técnica permanente. É o que deve estar sendo arrematado nessas próximas horas para que o Flamengo faça o anúncio oficial da chegada do técnico português. Em paralelo a isso, o Dorival Júnior recebeu a informação que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. E aí, claro, ontem, à noite, surgiu essa informação de que o Flamengo não ficaria com o Dorival. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais ao qual você acabou de fazer referência. Deixou muito claro que essa foi uma decisão da diretoria e ela só foi tomada porque o Flamengo adquiriu essa confiança na medida em que conseguiu avançar para efetivamente contratar o técnico português que dirigiu o Corinthians nesta temporada. Independentemente do fato do Flamengo querer ou não querer o Dorival Júnior, enquanto essa situação se desenvolvia, chegou ao conhecimento do ex-técnico do Flamengo, essa possibilidade da CBF. E nas conversas entre Flamengo e Dorival, o treinador pediu para que fosse colocado no seu novo contrato, caso ele existisse, uma cláusula de liberação automática se a CBF efetivamente fizesse uma proposta a ele. Era o gancho que o Flamengo precisava para efetivamente dispensar os serviços do treinador. O Dorival Júnior conversou com algumas pessoas ontem à noite, hoje pela manhã. Foi perguntado a ele se ele tinha alguma coisa relacionada à questão de salário, se foi dinheiro o problema para ele não ficar no Flamengo, e ele foi taxativo ao dizer que não tem nada relacionado à questão financeira. Foi efetivamente uma decisão da diretoria. E, obviamente, essa decisão só foi tomada porque a diretoria do Flamengo já tinha o ok do Vitor Pereira para assumir o comando técnico rubro-negro a partir da próxima temporada. Eu acho que eu trouxe todos os elementos que permeiam essa negociação, que, repito, mais uma vez, e é importante, viu, Mari, bater nessa tecla. Não começou de ontem para hoje, é uma negociação que já dura 10 dias e que é intermediada pelos 2 empresários que têm melhor trânsito com a diretoria do Flamengo, o Bruno Macedo e o Juliano Bertolucci. Eles fizeram todo esse meio-campo para que o Vitor Pereira se transferisse para o Rio de Janeiro e, dentro desse contexto, também trouxesse a sua comissão técnica e os seus familiares. Estou à disposição, Mari. Olha, o Rafa traz todo o cenário, toda a linha do tempo da negociação. No espn.com.br tem uma reportagem também falando do lado do Dorival, do lado do Vitor Pereira, da negociação, de como o Dorival Júnior também, quando ele soube, como o próprio Rafa trouxe pra gente, que havia uma negociação com outro treinador, ele falou, então é isso, vou cair fora. A minha cabeça, nesse momento, tá aquele meme do vai expandindo o universo, e que parece que a cabeça vai explodir, porque primeiro, Eugênio Leal, dá para falar de algo antiético nessa conversa? Dá para falar sobre uma negociação... Porque eu vi gente chamando o Vitor Pereira de mau caráter, eu vi gente chamando o Flamengo, diretoria do Flamengo de mau caráter, eu vi gente xingando o lado do Corinthians, eu vi gente xingando todo mundo. Agora, para mim... Até o Dorival? Não, o Dorival não. Na verdade, o Dorival sim. Eu vi gente xingando o Dorival no sentido de assim, vai menosprezar o Nordeste, você vai tomar um pé na bunda do mesmo jeito. Porque ele sai do Ceará no Flamengo meio de e toma... Entendi. Eu vi na hashtag SC Brasil todo tipo de comentário. Vamos pra você agora, Eugênio. O povo xinga muito, né? Gostoso. É bom. Eu não acho, não.
Há muita passionalidade quando você envolve dois clubes do tamanho de Flamengo e Corinthians. E disputaram uma final recente. Ainda mais com isso tudo por cima. Aliás, uma final e uma vaga em Libertadores, ambas vencidas pelo Flamengo. Do Dorival. Do Dorival contra o Corinthians do Vitor Pereira. Não acho que haja... primeiro, é importante deixar claro que a gente não sabe todos os bastidores. A gente não sabe que motivos reais fizeram com que o Vitor Pereira não continuasse no Corinthians. Essa é uma questão. E eu acho que há sinais dos dois lados, do Vitor Pereira, e há sinais do Corinthians, quando ele substitui o Vitor Pereira pelo Fernando Lázaro. Talvez o Corinthians não tivesse interessado em fazer, de fato, o investimento do porte de um Vitor Pereira para essa temporada. Mas olha, quando o Vitor Pereira publica na saída dele, neste momento, e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos essa enorme experiência nas nossas carreiras. Motivo familiar que não foi possível solucionar. Unicamente. O Flamengo está solucionando, segundo a informação do Rafael Marques. Trazendo todo mundo. Trazendo toda a família para cá. Mas a questão é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. A questão quero estar perto da minha família. E isso talvez demande dinheiro. Talvez demande interesse de quem está negociando. Vem cá, não dá para a gente resolver isso? Como é que a gente resolve isso? Você eu tenho que trazer todo mundo. Filhos, mulher, sogra, sogro, tio, tia. Quero todo mundo aqui. É isso que você quer? Tem. Até que ponto você consegue chegar nisso? E essa é uma justificativa também que o cavalheirismo típico do futebol, desse tipo de relação. Não, é uma questão pessoal. Mas certamente, nessas conversas, o Vitor Pereira também deve ter ponderado desafios, necessidade de mudanças no Corinthians. E essas mudanças não vão ocorrer agora por causa da situação financeira. Então, isso certamente pesa na balança. Mesmo que seja uma decisão pessoal, o Abel, por exemplo, em algum momento ele teve de fazer uma decisão pessoal de permanecer ou não no Palmeiras. É claro que pesou o fato do Palmeiras ser um clube que está brigando por títulos, que tem uma estrutura melhor definida que a do Corinthians. Então, o técnico vai levar isso em consideração. Eu não consigo ver sacanagem do Flamengo com o Dorival. Para mim, é um direito mais do que legítimo você enxergar no mercado. Flamengo e Dorival. Flamengo e Dorival. Tá. Para mim, não existe porque... Mas eu acho que enquanto você está negociando com um e está negociando com o outro, a não ser que você abra isso, estou negociando com você, mas você não é a minha única opção. Estou falando com outros. Porque o cara está ali conversando. Eugênio, tratando a vida dele. Aí chega na esquina e fala, não quero mais não porque eu estou buscando outro ali. Eu não acho isso correto, a não ser que seja às claras. Mas nesse mundo mercantilista do futebol, que a gente sabe como funciona, e os técnicos também se adaptam a isso, tanto é que o Dorival, ao receber uma proposta melhor do Flamengo, não hesitou. Um abraço, Ceará, direito mais do que mas legítimo às claras, também. o que eu estou falando é o seguinte, você está negociando com uma renovação de contrato, como o Rafael falou. Mas não, vai aqui empurrando com a barriga a negociação com o Dorival, porque se não fechar com outro eu tenho o Dorival e tal. Mas não tem e aí um belo dia fala assim, agora eu vou ficar com outro, não quero mais você. Eu não acho isso correto. Mas não tem como ser às claras, porque o clube jamais vai chegar, o Marcos Braz vai chegar... Dorival, a gente está negociando com outro. É sempre... E quando o Flamengo vai buscar o Dorival, não chega no Ceará e fala, Ceará, estamos interessados no seu técnico. Aí, ele vai direto no Dorival e o Dorival aceita. Então, sim, Dorival, mas aí é um movimento de mercado. Você faz um convite para um profissional, mesmo ele já estando empregado, o profissional aceita ou não e vai ver qual é a questão da rescisão. Outra coisa, você está conversando, está negociando com uma pessoa uma situação e, ao mesmo tempo, negociando com outra. Eu não acho isso correto. Mas aí tem um outro lado também que, sim, né? Pelo que o Rafael falou, a senha foi aquela situação do Dorival pedir para colocar no contrato uma saída da para a seleção. O que eu não acho correto também. Questão é... Se a questão fosse, o Flamengo não quer o Dorival porque o Dorival não está concentrado no Flamengo, já que ele pretende assumir a seleção caso seja chamado. Né? Então é o seguinte, ok, essa é a justificativa? Ok. A partir daqui você começa uma outra história, vou buscar um outro técnico. Não foi isso. A negociação já estava acontecendo com o Vitor Pereira, ou seja, o Flamengo já trabalhava na contratação de outro técnico. Vamos lembrar que não é novidade para o Flamengo, porque a saída do Abel Braga... E até do Dorival, né? Lá atrás... O Dorival ele é dispensado por essa diretoria do Flamengo quando ela chega. Mas o Abel Braga, ele não é demitido pelo Flamengo. O Abel Braga pede demissão do Flamengo porque quando sabe que o Flamengo negocia com o Jorge Jesus. Sim.
Mas Ele recebe a informação e fala, tô fora porque eu não tô aqui de bucha, né? Deixa eu só colocar na tela as opiniões de torcedores que mandaram na hashtag SC Brasil sobre toda essa situação e vocês podem falar por cima também daqui a pouquinho. Só a gente dá uma passada para chamar esse termômetro do torcedor. Podem colocar aí, que a gente já vai entender também qual é o tom da galera nas redes sociais. Olha aí, dos flamenguistas. Por mais que seja feio, a atitude do Dorival é somente mediano, mais do mesmo. Renato Gaúcho sem soberba e com sorte. VP é diferenciado, disse o Elvídio. Mais opiniões aqui na hashtag SC Brasil, do lado do torcedor do Flamengo, tá? Achei a maior sacanagem com o Dorival. Ajeitou o time, ganhou o vestiário, ganhou 2 títulos, queriam mais o quê? O Brasileirão? Acho que dá para esperar mais. Bom, Ricardo mandou, fez uma campanha esperada. É um bom treinador, mas na minha opinião o Flamengo precisa de mais. A nação, tenho certeza que é grata. Agora o lado dos corintianos. Bom, Fã do Esporte mandando na hashtag SC Brasil. Se for verdade mesmo, não sei quem é mais mau caráter. Vitor Pereira de inventar uma história de cinema para deixar o Corinthians ou o Flamengo de iludir o Dorival. Os dois realmente se merecem. Eu acredito que ele tenha inventado. Essa situação permanece. Everson disse, está claro que isso vem ocorrendo há muito mais tempo. Falta de caráter do Vitor Pereira e da direção do Flamengo. Mentiras e mais mentiras. Esse é o lado do torcedor do Corinthians. Será que a sogra dele melhorou? Mandou o Gilberto. Então, para mim, o Vitor Pereira não inventou a situação da sogra. Diga, Rafa. Não, desculpa interromper, Breler. É só para trazer mais alguns elementos aí, uns temperos para essa discussão que está ótima. E claro, quando a gente fala sobre as 2 maiores torcidas do país, o burburinho é muito maior. O Flamengo sempre tem em mente, quando está sem técnico ou quando está tensionando mudar de técnico, o nome que todo mundo sabe quem é, Jorge Jesus. Que tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem, a multa é gigantesca. É óbvio que antes dessa iniciativa, desse começo de flerte, de namoro com o Vitor Pereira, o Flamengo chegou a pensar mais uma vez no mister, porque o futebol tem disso, meus amigos, né? As coisas, elas vão se sucedendo e o tempo vai apagando as marcas, as cicatrizes mediante as circunstâncias de cada parte. Tudo aquilo que envolveu aquela entrevista publicada do Jorge Jesus já foi esquecido, né? Pelo Rodolfo Landim, pelo Marcos Braz. O Flamengo já foi logo sondar o mister, porque é o grande anestésico. Para o Flamengo trazer o Jorge Jesus agora, por exemplo, para ser técnico do Flamengo no Mundial, seria o oásis, a certeza de que a torcida iria fazer um aeroflá para receber o mister. Mas não é possível. Então, a partir do momento em que o mister não é possível, o Flamengo começa a desenvolver uma possibilidade. E apesar das conquistas pós-Jorge Jesus só terem acontecido com técnicos brasileiros, sendo eles Rogério Ceni e Dorival Júnior, há uma certeza dentro da cúpula do futebol do Flamengo e essa certeza ela é alimentada constantemente a despeito dos insucessos que foram os trabalhos de Domenic Torrent e Paulo Souza, de que o Flamengo só vai mudar de patamar com um técnico português, com um técnico europeu, porque é essa metodologia que vai levar o Flamengo ao Mundial. Esse é um cenário, essa é uma verdade que internamente o Flamengo alimenta. E é óbvio que isso não é dito publicamente, nem pelo Rodolfo Landim, nem pelo Marcos Braz, porque precisa haver uma reserva de mercado. O que é isso? Uma vez o Flamengo não tendo condições de trazer um técnico estrangeiro bem conceituado naquele momento, vamos em cima de alguém que esteja performando em alto nível no Brasil. Porque é uma solução que, se não é ideal, é a mais ajustada para aquele momento específico. Já vou fechar, Breler, rapidinho. Então, é um anestésico específico que o Flamengo alimenta internamente. Mas a certeza que o Flamengo tem, ainda mais depois da maneira como o time jogou contra o Corinthians, a final da Copa do Brasil, e também a decisão da Libertadores com um homem a mais contra o Atlético Paranaense, é de que o Dorival não tinha estofo para levar o Flamengo até o título mundial. Se pode debater, e acho que o debate é válido, a questão ética de um lado, de outro, se tem alguém que tenha passado a perna, alguém que tenha sido incorreto na sua conduta. Eu sou a favor do livre mercado, desde que seja feito tudo de maneira muito clara e com verdade no discurso, mas a realidade interna é, o Flamengo nunca teve convicto sobre o Dorival e sempre achou que o Dorival não tinha tamanho para conduzir o Flamengo para um Mundial de Clubes. E o Flamengo tem certeza internamente que o Vitor Pereira tem esse tamanho. Breler, Mário e amigos. Não, o Dorival foi contratado nesse contexto. Um técnico bombeiro que chegou numa situação para apagar incêndio, acalmar os ânimos, com baixíssima expectativa. Não havia... O torcedor do Flamengo, quando o Dorival é contratado, estava no modo, se ganhar um título, tá ótimo.
E o Flamengo acaba ganhando 2, sobretudo a Libertadores, que é um título pesado, mas do ponto de vista de jogo, de perspectiva de evolução do trabalho, não havia para mim um sentimento de unanimidade em relação ao trabalho do Dorival, até mesmo entre os torcedores. Isso está muito claro. Então, quando você olha para esse trabalho e faz uma análise racional... Mas acho que o Flamengo também não se olha. Que a direção não se olha. E eu vou te explicar por que eu estou pensando isso. Porque na temporada passada o Flamengo ficou 13 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada o Flamengo termina o campeonato em 5º lugar. É estranho. Aí você pensa assim, o que esse cara está reclamando se o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão da Libertadores? Estou reclamando dos 2 anos seguidos. O Flamengo não pode se contentar em ficar 13 pontos atrás do líder ou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Entretanto, essa decisão de poupar jogadores, de priorizar outras competições, essa não é uma decisão tomada exclusivamente pelo técnico. Essa é uma decisão que ele precisa dividir em colegiado, dividir com direção e tudo mais. Então, acaba que o Dorival fica como um grande bode expiatório, quando, na verdade, e é difícil fazer esse planejamento, quando, na verdade, o Flamengo poderia ter, sei lá, olha, Renato, não, o outro está disparando, não vamos permitir. Dorival, não quero só essas 2 competições. Tem uma questão também da direção. Se a chegada do Vitor Pereira vier acompanhada de Vitor, temos um planejamento aqui que o campeonato vai durar até dezembro. Eu quero que fique. Aí eu aceito e compreendo. Quando você tiver um tempinho e achar que for o caso, eu gostaria de falar sobre uma das maiores trairagens da história do futebol que aconteceu, que vazou de ontem para hoje. Essa história do Vitor Pereira. Eu gostaria de falar sobre isso se tiver um tempinho. Iremos falar também, daqui a pouquinho. Vamos falar. Daqui a pouquinho porque, vamos falar. Estou impressionado. Eu já vi trairagem em futebol, mas essa é grande. Essa aí entra nas top 5. Com certeza. Impressionante. A coisa é um pouquinho pior, né? O Vitor Pereira despediu-se do Corinthians no dia 13, anunciou, né, que ia ser no dia 13. Dia 14 ele dá uma informação emocionada, uma entrevista emocionada, dizendo que gostaria de permanecer no Corinthians, mas que os problemas familiares o impediram, e ele voltou para Portugal. E, é um direito dele, tá tudo certo. No dia 15, eu estive com o Dorival Júnior. O Dorival estava emocionado, estava um pouquinho diferente e tal. Naquele dia ele já tinha informação de que o Flamengo e o Vitor Pereira estavam conversando. Dia 15 de novembro, 48 horas depois do anúncio oficial da saída do Vitor Pereira por problemas familiares, quando o Duílio diz meu amigo e meu irmão, não sei o que e tal, todo mundo queria ficar, quase todo mundo chorando e tal, não sei o que. Eles estão conversando desde então e está fechada a negociação. Por isso, o Dorival Júnior foi embora. O Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Aí você vai perguntar, você, Flávio Prado, se você tivesse no Corinthians, tivesse uma proposta do Flamengo, você aceitaria? Claro que eu aceitaria. A condição de trabalho é melhor, o elenco é melhor, a possibilidade de investimento é maior. Sem dúvida eu aceitaria. Eu só não entendi por que envolveu família na história. Por que tinha que arrumar uma desculpa para colocar, para sair de um time para o outro? É uma coisa profissional, estou saindo. E tenho certeza que há um problema familiar mesmo com o Vitor Pereira. Mas me parece que a coisa é um pouco mais ampla e deveria ter sido colocada por ele. Não tem nenhum problema esse trocativo. Estou falando, fosse eu. O Vitor Pereira trocou o Flamengo pelo Corinthians. Parabéns, eu farei a mesma coisa. Condição de trabalho melhor, tá tudo certo. Todos nós fazemos isso na nossa vida profissional. O Dorival trocou o Ceará pelo Flamengo. Isso, exatamente. Não tem nenhum problema. O problema todo é essa história criada. E no dia seguinte ele já estava conversando com o Flamengo e já fechou. Ele é técnico do Flamengo. O anúncio vai demorar alguns dias, mas tá fechado. Por isso que o Dorival foi embora. Porque o negócio está fechado. Ele foi embora. Estou fazendo papel de babaca aqui, de palhaço. Estou discutindo o quê? Não tem mais o que discutir. Não tem. E, inclusive, o Dorival fala nesse vídeo que o problema nunca foi dinheiro. Chegou a sair uma notícia, ele pediu 3 vezes mais e tal, que também é um direito dele, óbvio. Isso é balela. Isso é balela. Não, pode ser que tenha pedido mais, mas não é esse o tema. Você pediu 3, eu dou 2. Ou dou 1, outro... Isso faz parte de negociação no futebol, né? Mas não foi isso. O problema não foi dinheiro.
O problema foi que o Flamengo optou pelo Vitor Pereira no dia... Ele gostou do que o Vitor Pereira fez, até aí está tudo ok. O que está me causando estranheza é porque criar essa história de que ele estava saindo do Corinthians exclusivamente porque a família não queria que ele ficasse mais aqui, ele tinha que ir para lá e tal. E eu até falei assim, parabéns, tem que cuidar da família mesmo. E já no dia seguinte ele começou a conversar com o Flamengo e fechou. Ele vai voltar para o Brasil. E ele sempre foi muito direto nas entrevistas coletivas. Ele nunca fugiu de nenhuma pergunta, de nenhum assunto. E vira e mexe, né, Flávio? A gente sabe disso. O Vitor Pereira, quando questionado sobre a permanência dele, ele falava até, né? Chegou a falar isso, né? Não, no Brasil eu só treino no Corinthians, eu tenho uma admiração pelo Corinthians. Isso eu acho bobagem, eu acho que o cara tem que ser profissional. Assim como o Guerreiro falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. Isso é uma bobagem. Isso aí, eu acho que ele tem que ir para o time que lhe oferece melhores condições. O problema é porque essa história da família. Para quem envolver isso? E aí, Bernardo Ramos, Bruno Prado, Vitor Pereira, Flávio Prado deu informação aqui. Vitor Pereira já está fechado, já está acertado com o Flamengo. Talvez não tenha assinado o contrato. Mas saída do Dorival. O Flamengo pensou nele e, de novo, é um direito do Flamengo. O Vitor Pereira, como o Bernardo disse, ele sempre engoliu o Jorge Jesus. Ele tem mais currículo que o Jorge Jesus lá em Portugal. São coisas diferentes. O Vitor Pereira é um mau treinador. Eu achei o trabalho dele no Corinthians muito simplório. Não vi nada demais, não ganhou nada, não fez nada demais, nem entendi essa adoração toda por ele. Talvez nos treinos, talvez alguma situação que a gente não acompanhava, porque não há acesso a treinamentos. Mas o currículo dele é maior. Talvez o Flamengo tenha visto no Vitor Pereira, com um elenco melhor, com a qualificação melhor, com o pagamento em dia e tal, uma condição de fazer aquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo, até um pouco mais. Tá tudo certo, normal. Vitor Pereira saiu do Corinthians porque ele tem uma proposta melhor, uma possibilidade de melhor trabalho. Tudo normal. O Flamengo dispensar o Dorival Júnior. Tudo normal. O que não está normal é essa história de eu não vou para lugar nenhum, eu tenho que cuidar da minha família e tal, não sei o quê, e no dia seguinte começar a conversar com o Flamengo. Eu acho que isso é desnecessário. Desnecessário. A imprensa paulista está revoltada, meu parceiro. Vitor Pereira é do Flamengo, rapaziada. Quero saber a sua opinião sobre isso. Se foi trairagem, se não foi trairagem, se é o mercado. Deixa... Ih, caiu até o chroma aqui, rapaz. Não liga não. Já caiu. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Se inscreve aí, galera. Dá aquela moral, beleza? Beijão, tamo juntão. Saudações rubro-negras.